Mando News de volta aqui no YouTube, no Facebook do Terra do Mandu. E agora um assunto super importante, por isso estamos recebendo a advogada especialista em Direito Empresarial, Beatriz Grilo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Marcos. Satisfação, viu? Satisfação é nossa. Fazia tempo que você não estava, não via por aqui. Fazia um tempinho já, né? Ô, Beatriz, e você vem para cá com um assunto super importante que é saúde mental nas empresas. Antes da gente falar da norma regulamentadora, vamos falar desse assunto. É algo que cada vez mais a gente tem percebido o adoecimento de pessoas no ambiente de trabalho. Tem estatística a respeito disso. Foi exatamente isso, Magson. Justamente a gente está tendo um aumento muito grande dos afastamentos ali pelo INSS de pessoas com doenças mentais. A gente chama o esgotamento ali no ambiente de trabalho da síndrome de burnout. Muitas pessoas passaram a saber mais sobre esse assunto e aí justamente politizou tudo isso e aí foram feitas algumas estatísticas. Uma consultoria fez uma pesquisa no passado e de todos os afastamentos ali do INSS, né, de doenças ocupacionais, 30% foram ali somente de doenças relacionadas à saúde mental no trabalho. Então, a gente está falando de uma infinidade de doenças, né, que a pessoa pode ser afastada, enfim, quebrou uma perna, aconteceu alguma coisa, algum acidente, e 30% de todos esses afastamentos foram ligados a doenças mentais. Ou seja, é uma fatia muito grande. Muito grande mesmo. E pensando nisso, então, há essa norma regulamentadora, a 01, que trata desse ambiente de trabalho saudável. Como que está vindo mudanças, que ela é antiga, né? Mas está vindo mudança para entrar em vigor agora. A gente tem muitas NRs, né? Que a gente chama de norma regulamentadora. Cada uma delas trata de assuntos específicos. Essa NR, né, que a gente fala, número 01, ela trata justamente sobre saúde e segurança no trabalho. E aí os empresários têm sido bombardeados mesmo com essas informações. Nossa, agora a gente vai ser responsável pela saúde mental dos empregados, como que vai ser tudo isso, como que vai acontecer, né? E justamente as pessoas estão se movimentando porque ela vai entrar em vigor já em maio, né? Próximo mês. Então, e por que ela aconteceu? A gente começou a ver muitos afastamentos e aí foi aquela mesma questão que a gente conversou na outra entrevista, Maxon. A gente falou sobre canal de denúncias, falamos sobre assédio no ambiente de trabalho. Então, quando tem um número muito grande de questões acontecendo, o legislador já acende ali um alerta e aí traz essa responsabilidade para a lei. Então, justamente encaixou esse assunto ali de saúde mental dentro dessa norma regulamentadora que trata sobre saúde e segurança do trabalho. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas mudanças que vão acontecer já no mês que vem. E quais são essas mudanças, então? Antes a gente tratava ali as empresas, né, que tinham que ter um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho, para tratar justamente, né, das questões sobre saúde e segurança, e agora teve um plus, né, teve mais uma adição. A empresa vai ser responsável também por promover tanto a prevenção, a identificação e o tratamento sobre o ambiente de trabalho mentalmente saudável. E como, né, que ela vai fazer isso? Porque só lançar essa informação e aí todo mundo ficou aflito, como que a minha empresa vai se adequar, né? Quais são as medidas que eu posso tomar para isso acontecer? E a gente vai falando ali de medidas muito simples, né? A melhor arma ali em relação à prevenção é justamente a conscientização. Então, a conscientização tanto dos empresários para promover um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho saudável, e também dos empregados em conhecer ali os seus direitos e também estarem colaborando para esse ambiente saudável. Então, ali o primeiro passo é a prevenção. A empresa vai trazer essas informações para os empregados. Então, fazer campanhas de conscientização, a gente tem várias campanhas, por exemplo, Abril Verde, que é sobre saúde e segurança, o Setembro Amarelo, que é conscientização sobre o suicídio. Então, ao longo de todo o ano, as empresas vão ter que trazer nessas campanhas de conscientização sobre saúde mental e principalmente identificar, né, esses fatores. Então, e aí são fatores simples, né, Magson? Então, assim, não ter uma jornada de trabalho excessiva, não ter aquele ambiente, né, de cobrança excessivo também. Algumas né? empresas já criam dentro dos seus próprios ambientes ali alguma área que eles chamam de descompressão, né? Descompressão.
algo que já pode ajudar nesse processo também. Não, com certeza. E são ações simples, ter um ambiente ali para o intervalo de alimentação, de almoço ali dos funcionários. Então tem uns puffs, tem uma televisão, tem um tabuleiro ali de jogos que é permitido. Então justamente para criar, né, esse ambiente mais descontraído, para tirar aquela tensão mesmo do ambiente de trabalho. Então são ações simples, né? RH, empresas podem promover justamente para prevenir e identificar esses fatores ali relacionados à saúde mental. Agora a questão é, quais tipos de empresa, claro que o ambiente saudável deve estar se você tem 1, 2 ou 100 funcionários, mas essas normas regulamentadoras têm um específico ali de número de funcionários, tipo de serviço em que essas pessoas são submetidas, como que são essas regras? A gente vai tratar sempre ali pelo número de funcionários daquela empresa e o grau de risco que ela é enquadrada. Então, tem várias empresas que têm grau de risco mais elevado, têm menos funcionários e mesmo assim são atingidas por essa norma. Então, é importante sempre identificar ali, né, pela atividade principal da empresa, às vezes são atividades com risco maior, já tem que se adequar. Entendido. É algo importantíssimo, então, a respeito dessas mudanças de ambiente no trabalho. E a respeito da saúde mental ainda, tem aquela questão de afastamento, né? Tem esses 30% ainda, mas tem, além do afastamento, tem aqueles casos que podem, não só o afastamento, volta daqui uma semana, volta daqui um mês, mas tem as aposentadorias que podem acontecer. Tem, acontece. Justamente quando o trabalhador está ali sendo bombardeado excessivamente, a pessoa desenvolve ali doenças mentais que incapacitam para o trabalho. Então, pode até entrar com um pedido de aposentadoria justamente por essa incapacidade mental para o trabalho conseguir, né, se afastar definitivamente aí da empresa. Às vezes a gente vê afastamentos longos, de pelo menos 1 ano até a pessoa conseguir se recuperar e muitas vezes não se recuperam, né? Às vezes o ambiente de trabalho é tão pressionada, né, mentalmente falando, que a pessoa fica realmente esgotada e em muitos casos ela pode sim procurar essa aposentadoria se ela não consegue, né, se restabelecer ali no mercado. Doutora Beatriz, algo que você como especialista em direito empresarial, que pode sair mais em conta e render mais para a empresa essa questão de prevenção, de seguir a norma regulamentadora, como está sendo previsto, porque ela vai ter um ambiente saudável, vai ter o funcionário rendendo o que ela precisa, não tem ambiente doente ali nessa empresa. Então é importante seguir essas normas, né? Não, com certeza. O afastamento é sempre muito difícil, tanto para a empresa que tem, né, um funcionário a menos ali no quadro de colaboradores e também, claro, para o funcionário que está afastado por um problema de saúde. Então, muitas empresas ainda ficam relutantes, falam assim, não, esse é um problema que eu vou colocar para depois, mas não faz sentido nem financeiramente falando. São ações simples, né, que a empresa pode implementar para ter um local de trabalho seguro, tranquilo e principalmente saudável. E isso agora não vai ser mais uma opção, né, vai ser justamente uma obrigação que é imposta ali por SNR. E muitas pessoas acham, isso não vai acontecer nada, né, mas as pessoas, né, os funcionários ou terceiros, enfim, podem inclusive denunciar caso tenham ambientes ali, né, de muita pressão, que tem cargas, jornada de trabalho muito excessiva, e aí a gente pode ter, inclusive, fiscalização do Ministério Público do Trabalho e da Gerência Regional do Trabalho. Então, não é uma questão que pode vir só com um afastamento, com o INSS, ou às vezes uma questão ali de uma ação judicial, mas também essas multas administrativas que são bem pesadas. Então, ainda mais no começo, é realmente fazer esse trabalho ali de prevenção, identificação e tratamento. Perfeito. Tá aí. Tem que seguir o que está mandando a lei. E alguém que tiver com dúvida, pode entrar em contato com o escritório. Ficamos à disposição, viu? Passar o nosso e-mail, Maxson, fico aqui à disposição também para atendê-los, é consultivo@cfmc.com.br. Perfeitamente. A gente recebendo a advogada Beatriz Grilo, especialista em direito empresarial.